Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e, no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém, para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se diante de um juiz terrestre e, em seguida, diante do próprio Cristo ressurreto. 2 tribunais, 2 realidades, 2 tipos de julgamento. No primeiro, vemos um homem defendendo sua fé diante de autoridades humanas que não compreendem verdadeiramente o que está em julgamento. No segundo, testemunhamos um encontro íntimo onde o amor, não a justiça punitiva, é o princípio orientador. Estas 2 cenas, aparentemente distintas, nos oferecem uma lição profunda sobre a natureza do testemunho cristão e o poder transformador do perdão divino. Na primeira leitura, encontramos Paulo diante do governador Festo, que tenta explicar ao rei Agripa a situação peculiar do apóstolo. Festo está claramente perplexo. Aqui está um homem que foi acusado pelos judeus, mas quando os acusadores se apresentaram, não alegaram nenhum dos crimes que eu supunha. Em vez disso, as acusações giravam em torno de questões da própria religião deles e de um tal Jesus, que morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Que descrição fascinante! Festo, um romano pragmático, não consegue compreender por que haveria tanto furor em torno de questões religiosas. Para ele, estas são disputas internas dos judeus sobre interpretações teológicas. Mas há uma frase que deve ter ecoado em sua mente. Paulo afirma estar vivo referindo-se a Jesus. Esta declaração simples, Jesus está vivo, é o coração do evangelho cristão. É a verdade que transformou pescadores em apóstolos, que converteu perseguidores em missionários, que mudou o curso da história humana.
E é exatamente esta verdade que Paulo está defendendo, não apenas com palavras, mas com sua própria vida. Pensem na coragem extraordinária de Paulo. Ele está diante de autoridades poderosas, sua liberdade e possivelmente sua vida estão em jogo, e ainda assim ele não hesita em proclamar a ressurreição de Cristo. Não busca uma saída fácil, não tenta minimizar sua fé para agradar seus juízes. Em vez disso, ele aproveita cada oportunidade para dar testemunho da verdade que transformou sua vida. Mas Paulo não é apenas corajoso, ele é também estratégico. Quando Festo sugere que ele seja julgado em Jerusalém, Paulo apela para César. Ele compreende que sua prisão não é apenas sobre ele, mas sobre o avanço do Evangelho. Como ele próprio escreverá mais tarde aos Filipenses, suas prisões redundaram para o progresso do Evangelho. Agora, voltemos nosso olhar para o Evangelho de João. Aqui encontramos uma cena completamente diferente, mas igualmente poderosa. Jesus ressurreto está na praia com seus discípulos, e há uma tensão palpável no ar. Pedro, o líder impetuoso que negou Jesus 3 vezes na noite mais escura de sua vida, está face a face com seu mestre ressurreto. Jesus não começa com uma repreensão ou uma lista de acusações. Em vez disso, ele prepara uma refeição para seus discípulos cansados. Que imagem linda de cuidado e hospitalidade! Mas então vem o momento crucial. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Esta pergunta deve ter perfurado o coração de Pedro como uma espada. Tu me amas? Não porque me negaste, ou como pudeste me abandonar, mas simplesmente tu me amas. Jesus vai direto ao cerne da questão. Não se trata de performance ou falha. Trata-se de amor. Pedro, provavelmente com lágrimas nos olhos, responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus imediatamente lhe dá uma missão: apacenta os meus cordeiros. Não há período de provação, não há penitência a ser cumprida. Há perdão imediato e restauração instantânea. Mas Jesus não para por aí. Ele repete a pergunta 3 vezes, uma para cada negação de Pedro. É como se ele estivesse não apenas perdoando Pedro, mas dando-lhe a oportunidade de reafirmar seu amor 3 vezes, apagando completamente o eco daquelas 3 negações. Na terceira vez, Pedro fica entristecido. Talvez ele esteja começando a compreender o paralelo com suas negações. Mas sua resposta final é profundamente tocante: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro está essencialmente dizendo: Senhor, tu conheces meu coração melhor do que eu mesmo. Tu sabes que, apesar de minhas falhas, meu amor por ti é real. E então Jesus faz algo extraordinário. Ele profetiza sobre o futuro de Pedro: quando envelheceres, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. João nos explica que Jesus estava indicando com que morte Pedro havia de glorificar a Deus. Que transformação incrível! Pedro, que uma vez negou Jesus por medo de uma serva, receberá a graça de morrer como mártir, glorificando a Deus com sua morte. O homem que fugiu da cruz será capacitado a carregar sua própria cruz até o fim. Meus queridos irmãos e irmãs, estas 2 leituras nos oferecem lições poderosas sobre a natureza do testemunho cristão. Vemos em Paulo um exemplo de coragem inabalável diante da adversidade. Ele compreende que sua vida não lhe pertence, ela é um instrumento para o avanço do reino de Deus. Cada prisão, cada julgamento, cada dificuldade torna-se uma oportunidade para proclamar que Jesus está vivo. Em Pedro, vemos o poder transformador do perdão e da restauração divina. Jesus não está interessado em punir Pedro por suas falhas passadas, mas em equipá-lo para o ministério futuro. O amor de Cristo não apenas perdoa, ele capacita, transforma e envia. Quantas vezes em nossas próprias vidas nos sentimos como Pedro, conscientes de nossas falhas, assombrados por nossos fracassos, questionando se ainda somos úteis para Deus? A resposta de Jesus é clara: Tu me amas? Esta é a única qualificação que realmente importa. Não nossa perfeição, não nossa força, mas nosso amor por Cristo. E quando respondemos com sinceridade sim,
Senhor, eu te amo. Ele nos dá uma missão: apacenta minhas ovelhas. Somos chamados a cuidar dos outros, a nutrir a fé daqueles que Deus coloca em nosso caminho. Este é o nosso chamado, independentemente de nossas falhas passadas ou limitações presentes. Mas este chamado, como Paulo e Pedro descobriram, nem sempre é fácil. Pode nos levar a lugares onde não queremos ir. Pode exigir que defendamos nossa fé diante de céticos como Festo. Pode nos pedir para amar quando preferiríamos guardar rancor, para perdoar quando preferiríamos buscar vingança, para servir quando preferiríamos ser servidos. Contudo, há uma promessa implícita em ambas as leituras. Não estamos sozinhos nesta jornada. Paulo pode apelar para César porque confia que Deus está no controle de sua situação. Pedro pode aceitar a profecia sobre sua morte porque sabe que Jesus estará com ele até o fim. Da mesma forma, quando somos chamados a dar testemunho de nossa fé em um mundo cético, quando somos desafiados a viver nossos valores cristãos em ambientes hostis, quando somos convidados a perdoar o imperdoável ou amar o aparentemente não amável, não estamos fazendo isso por nossa própria força. O mesmo Cristo que restaurou Pedro, o mesmo Espírito que capacitou Paulo, está conosco. Hoje, eu os convido a refletir sobre duas perguntas fundamentais. Primeiro, como Paulo, estamos dispostos a aproveitar cada circunstância, mesmo as adversas, como uma oportunidade para proclamar que Jesus está vivo? Nossos locais de trabalho, nossas escolas, nossos bairros são tribunais onde podemos dar testemunho da realidade da ressurreição através de nossas palavras e ações. Segundo, como Pedro, estamos dispostos a responder honestamente à pergunta de Jesus: Tu me amas? E se nossa resposta é sim, estamos prontos para aceitar a missão que Ele nos dá: cuidar de suas ovelhas, nutrir aqueles que Ele coloca em nosso caminho? Lembrem-se, queridos irmãos e irmãs, que o amor de Cristo por nós não é condicional à nossa perfeição. Ele nos ama apesar de nossas negações, apesar de nossos medos, apesar de nossas falhas. E é este amor incondicional que nos transforma, nos capacita e nos envia. Que possamos, como Paulo, viver com a coragem de proclamar a verdade do Evangelho em todas as circunstâncias. Que possamos, como Pedro, experimentar o poder transformador do perdão divino e responder com amor sacrificial. E que possamos, todos nós, ser fiéis pastores das ovelhas que Deus confia aos nossos cuidados. Que o Cristo ressurreto, que transformou pescadores temerosos em apóstolos corajosos, continue a nos transformar e usar para a sua glória. E que possamos, no final de nossas vidas, ouvir suas palavras: Muito bem, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.